Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de história super interessante. A gente vai falar sobre a história da Juliane Koepcke, a única sobrevivente. Como sempre, antes de começar, eu queria dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos. São muito interessantes e esses assuntos sejam mais discutidos. Eu só queria dizer também que se você tem algum problema com queda de avião, catástrofes, ferimentos, principalmente queda de avião, toma cuidado se você tiver algum gatilho com esse tipo de coisa. Eu também queria dizer que, sim, eu pesquisei a verdadeira pronúncia do nome dela, Juliane Koepcke. E eu não vou conseguir ficar dizendo Juliane, porque ela era peruana. Juliane fica difícil. Então eu vou dizer Juliane mesmo, Juliane Koepcke. E eu espero que vocês me entendam. Ok, vamos começar então. Hans Koepcke era um biólogo alemão. Ele sonhava em trabalhar na floresta tropical, estudar as aves e as árvores tropicais. Depois de muitas dificuldades, ele resolveu ir via navio cargueiro até a América do Sul e a pé ele atravessou a fronteira e chegou ao Peru. Eu não sei em que país ele chegou de navio, mas ele foi a pé até o Peru. E lá ele começou a estudar as florestas e as plantas e os animais. E conheceu uma zoóloga chamada Maria, com quem se casou, e juntos eles tiveram uma filha, a Juliane. Juliane Koepcke nasceu no dia 10 de outubro de 1954 em Lima, no Peru. A família tinha um centro de pesquisas ecológicas, então ela cresceu em meio à natureza, aprendendo sobre os diferentes animais, diferentes árvores, frutas. Ela aprendeu sobre os rios, como se guiar pelo sol, como nadar na correnteza, como identificar rastros de animais, etc. E ela adorava tudo isso. Ela tinha um tucano em casa, que era quase como um animal de estimação. A Juliane com certeza puxou o amor à natureza dos pais. Ela se formou no ensino médio em dezembro de 1971 e ela queria muito ir ao baile de formatura, que seria no dia 23. A família planejava viajar para a floresta naquela semana e passar o Natal todos juntos, perto da reserva ecológica onde eles tinham essa estação. Então a Juliane pediu muito, por favor, assim, deixa eu participar do baile de formatura, sabe, deixa eu curtir esse momento e depois eu vou com vocês. Eles decidiram deixar, ela raramente fazia esse tipo de coisa, então eles decidiram deixar ela participar do baile de formatura com os amigos e tal. Eles já tinham marcado uma data, então o pai ficou com a passagem de avião antes da formatura e ele foi antes das duas. A mãe e a Juliane foram à formatura e aí naquela noite, depois da formatura, elas iam só trocar de roupa e ir para o aeroporto e pegar outro avião. E encontrariam com ele, provavelmente no dia 24, assim, realmente se encontrar para passar o Natal todos juntos em família. Infelizmente, o único voo que elas encontraram para aquela noite foi de uma linha que não era muito confiável. Haviam pilotos despreparados, mecânicos mal treinados, tinha um longo histórico de problemas. Mas as moças não tinham muitas opções, era a única opção, na verdade, era um voo de 1 hora no máximo, então elas foram assim mesmo, vai dar tudo certo, sabe? É 1 hora, a gente chega e pronto, vai passar. Naquela noite o tempo estava péssimo, muitos voos estavam sendo cancelados, mas o delas não foi. Tudo ocorreu normalmente. O voo 508 decolou no horário marcado. Porém, depois de 25 minutos de voo, o avião parecia ter entrado em uma nuvem escura. Da janela, os passageiros só conseguiam ver raios brilhando no meio da escuridão. Todos ficaram muito assustados quando a turbulência piorou. As coisas começaram a chacoalhar, as malas dos compartimentos começaram a cair em cima das pessoas e algumas pessoas já haviam sido atingidas por algumas daquelas malas. Passageiros estavam passando mal, era um caos. Lá dentro era um caos. A Juliane, ela estava do lado da janela, perto da asa do avião, e ela simplesmente tentou se proteger e proteger a mãe, que estava ao seu lado, na poltrona ao seu lado. De repente, ela viu um raio acertar a turbina do avião e ela ouviu a mãe dizer: "Esse é o fim", quando o avião começou a cair. Juliane não sabia como, mas do nada a lataria se partiu e ela, ainda de cinto, ainda sentada na poltrona, estava caindo do céu em queda livre e a mãe dela não estava mais do seu lado. Estima-se que ela estava a mais ou menos 10.000 pés de altura
quando isso aconteceu. Ela olhou pro lado e percebeu que não era só a poltrona dela. As outras 2 poltronas ao seu lado, a sua fileira, estava inteira ali. As 3 poltronas estavam coladas umas nas outras, né? Porque elas são feitas assim. E toda a fileira estava caindo com ela. E ela estava pesando, assim, inclinada. Ela caiu durante alguns segundos antes de desmaiar por causa da pressão do ar. E, bom, usem cinto, crianças. É tudo que eu posso dizer, porque ela sobreviveu. 10 mil pés. Ela sobreviveu. Ela passou um tempo inconsciente, claro, desmaiada. Mas quando ela acordou, eventualmente, estava no meio de uma floresta e estava chovendo muito. Ela estava fora da poltrona, encharcada de chuva e suja de terra, mas estava viva. Ela tem uma teoria de que, em algum momento ali de consciência, no meio do seu desmaio, ela pode ter só sentido muita dor no corpo, onde o cinto estava segurando ela. Ela pode ter sentido muita dor por causa da pressão de ter caído com o cinto. Então ela só, tipo, em um momento rápido de consciência, depois que ela já tinha caído, ela só abriu o cinto, clicou na trava, abriu o cinto e desmaiou de novo. Mas ela não lembra disso, ela acha que é uma coisa que pode ter acontecido. E ela tava, então, tava viva, fora da poltrona. Quando ela realmente abriu os olhos, na verdade ela não conseguia abrir os olhos, eu vou falar mais disso depois. Ela acredita ter tido, ela pensou ali na hora, eu provavelmente tive uma concussão, porque ela ficou imóvel esse tempo todo e ela sentia muita dor quando tentava se levantar, a cabeça dela parecia que ia explodir, ela provavelmente bateu a cabeça em algum lugar. Toda vez que ela levantava, ela sentia muita dor, então ela desistiu de tentar se sentar ou de tentar ficar em pé. Ela também sentia que os seus olhos ardiam muito e estavam bem inchados. Na verdade, ela acha que um dos olhos estava completamente fechado, de tão inchado, e o outro ela conseguia abrir de certa maneira, mas, bom, ela sentia muita dor. Um fato interessante, então, que eu descobri com esse caso é que quando você faz queda livre sem óculos, sem proteção, o vento e a pressão do ar podem estourar veias nos seus olhos. Então, ela não sabia ainda, mas os olhos dela estavam, sim, totalmente inchados. Essa parte ela sabia. Mas também estavam totalmente vermelhos. A parte branca dos olhos dela, totalmente vermelha, cor de sangue, porque estouraram várias veias nos olhos dela. Ela ainda enxergava, até certo ponto, ela conseguia ver. Sabendo que precisava dar tempo aos ferimentos, as poltronas estavam viradas, quase como uma casinha, então ela só tentou se arrastar para baixo desse pequeno abrigo que as poltronas formaram e ficou ali. Ela sabia que não ia adiantar tentar levantar, ela estava sentindo muita dor, ela não tinha energia. Então ela ficou ali deitada e ficou ali até que ela se sentisse melhor. Não tinha nada que ela pudesse fazer. Nem falar ela conseguia. Não tinha nada que ela pudesse fazer. Na manhã seguinte, pelo menos ela acredita que foi na manhã seguinte, ela tentou se levantar, mas ela precisava de um tempo. Ela foi bem devagar, se apoiou no braço, depois ela se sentou, esticou as pernas, viu como é que ela tava, se ela tinha algum ferimento. Depois de um tempo tentando, ela conseguiu se levantar, mas antes de se levantar, ela olhou o seu corpo para ver se ela estava ferida. Pois é, ela estava então com uma clavícula, que é esse osso aqui, uma clavícula quebrada, tinha cortes bem profundos na perna e nos braços, mas que já estavam cicatrizando, provavelmente porque ela ficou em repouso tanto tempo, os cortes não estavam mais sangrando, pareciam estar cicatrizando. Mas ela já estava se preocupando com o fato de que os insetos iriam começar a querer se aproximar desses ferimentos. E eu não tô brincando, pessoal, tem algumas coisas bem nojentas que aconteceram nessa história, tá? Se você tem algum problema com isso, já tô dizendo agora. Quando ela finalmente se levantou, olhou em volta, conseguiu se situar de onde ela tava, a ficha caiu de que ela caiu do avião, sobreviveu e estava sozinha numa mata desconhecida. Pois é, e mata tropical é densa, é úmida. Ela provavelmente não passou frio por causa disso, porque é úmida, mas não é tão frio lá, probabilidade. Ela percebeu que estava sozinha. Ela começou a criar um plano. A sua prioridade ali era encontrar a mãe. Ela queria encontrar a mãe ou encontrar a civilização, o que viesse primeiro. É claro que ela queria se salvar, queria sobreviver, mas ela também queria muito encontrar a mãe. Porque ela pensou assim, se eu sobrevivi, deve ter mais sobreviventes. Então ela achava que havia a probabilidade da mãe ter sobrevivido.
Ela memorizou todo o local da queda, onde estava a poltrona, a árvore que estava perto da poltrona, as árvores ao redor, o sol batia de que ângulo, o sol nasceu onde que ele vai se pôr, onde é que eu tô, sabe? Tentou realmente memorizar todo aquele local para que ela pudesse voltar no futuro para buscar a mãe, se ela encontrar a civilização primeiro, esse tipo de coisa. E, assim, tudo. Se tinha água por perto, se tinha algum rastro de algum animal, se ela conhecia as plantas ao redor, tudo isso ela tentou memorizar para poder voltar no futuro. Uma parte muito triste que eu vi, algumas pessoas disseram isso, a 30 minutos dali, a 30 minutos de onde ela estava, havia uma estação ecológica, um lugar de pesquisa sobre a mata, mas ela não sabia. E ela começou a andar sem um rumo específico, então ela não sabia, mas tinha um lugar bem perto dali, tipo meia hora dali. Depois de três dias andando, seguindo tudo que ela havia aprendido sobre sobrevivência, ela encontrou mais escombros do avião, partes dele. E no dia seguinte ela encontrou mais poltronas com passageiros mortos. Ou seja, as poltronas dela não foram as únicas que se soltaram do avião. Esses outros passageiros que também mantiveram o cinto durante a queda estavam ali junto da poltrona. Eles infelizmente morreram. Ela também encontrou no meio ali desses restos do avião um saquinho de balinhas do avião. E ela comeu como se fosse a melhor coisa que ela já tinha comido na vida. Porque ela não tava conseguindo muita comida lá. Ela tava conseguindo muita água. E isso, de acordo, tipo, não era seguro beber toda a água no meio da mata tropical. Ela não tinha como, tipo, catar água da chuva, ela não tinha um copo, ela não tinha uma garrafa. Eu não sei, porque isso me preocupa, assim, que muita gente não falou, talvez ela tenha falado, mas eu não sei. Se ela conseguiu mais roupas quando encontrou esse pessoal no avião. Uma garrafa, por exemplo, uma coisa pra levar água, mas não, só disseram que ela encontrou esse saco de balas. Depois de encontrar esses últimos escombros, ela ouviu e conseguiu encontrar um rio. E ela seguiu o rio. Porque ela acreditava nas lições sobre sobrevivência e disseram pra ela que tem um rio, perto desse rio vai ter pessoas, eventualmente. Então ela começou a seguir a correnteza do rio, para que lá do rio fluía, ela ia seguir essa direção. Ela ficou fazendo isso durante vários dias, vivendo ali da natureza, e eventualmente ela disse que já não sentia medo. Ela estava vivendo do puro instinto. A única coisa que realmente assustava ela eram os ferimentos, o fato de que ela não estava conseguindo tratar os cortes, clavícula quebrada. Então ela estava se preocupando com isso. Era quase como se ela fizesse parte dali. E vamos lá, sabe? Ela já não, assim, sabe, se eu morrer, eu morri lutando. Tô aí. Depois de um tempo, ela conseguiu, mais uma vez, ouvir e ver pássaros nativos. E ela sabia que aquele tipo de pássaro, aquela espécie de pássaros, normalmente ficava perto de rios grandes, onde tinham, tipo, vários peixes, rios grandes. Então ela encontrou esse rio e percebeu que teria mais chances de encontrar civilização se seguisse a correnteza daquele rio. Então, ela entrou no rio. Ela realmente não tinha mais medo de nada. Aquele rio tinha crocodilos, tinha cobras, tinha peixes venenosos. E ela foi. E ela disse que, tipo, no início, é claro, os animais vinham até ela achando que podiam atacá-la. Mas ela sabia se defender desses animais, desses crocodilos e dessas cobras. Então, depois de um tempo, os animais não chegavam mais perto dela. Ela já estava fazendo parte da fauna local. Sim, ela já era parte deles. Mas eu tô emocionada com essa menina. Emocionada. Houveram alguns dias em que ela ouviu aviões de busca sobrevoando o local, mas ela não podia fazer nada para chamar a atenção deles. Primeiramente, as árvores eram muito juntas, sabe, cobriam completamente o rio e o lugar, era tudo muito fechado, e ela não tinha nada
Ela não tinha fogo, ela não tinha... Era muito úmido pra fazer fogo. E ela não tinha nada colorido, nada que fizesse barulho suficiente pro avião ouvir lá de cima. Então ela não tinha como chamar atenção. E ela simplesmente, tipo, tinha que deixar aí essa oportunidade de segurança e de ser encontrada. O avião simplesmente foi e ela não podia fazer nada. Também nadando naquele rio e passando a noite no mato, né, na lama. Infelizmente, os cortes dela estavam piorando, pareciam estar infeccionando, mas o do braço, principalmente, já estava infestado de insetos. E ela podia tentar removê-los um a um e ficar tentando tirar, mas isso não ia ajudar, porque novos insetos apareceriam e ela não tinha mais o que fazer. Ela precisava muito encontrar ajuda médica. No 9º ou 10º dia de sobrevivência, não dá pra saber, porque não se sabe exatamente quantos dias ela ficou desmaiada, mas por aí ela estava exausta. A gente entende o porquê, né? Ela estava exausta, ela sentia seus músculos enfraquecendo, a mente dela estava começando a pegar peças nela, também pela solidão. Ela estava sozinha, não tinha com quem conversar. O ser humano é um ser muito social, então sobrevivência, pouca comida, água possivelmente contaminada e solidão. E sol. Ela tava pegando sol, mesmo com as árvores. Ela tava pegando muito sol o dia inteiro. Então ela tava mal. Ela tava bem mal. Até mentalmente. Não só fisicamente, mas mentalmente também. Ela estava tendo muitos pesadelos horríveis quando dormia. E ela estava tendo alucinações, mesmo estando acordada. A ponto, assim, dela às vezes ter que tocar nas coisas. Ter que literalmente, assim, você é real. Ok. Porque ela já não sabia o que era real e o que não era. Então ela resolveu sentar na beira do rio, por causa de todos esses sintomas. Queria descansar, ver se aquilo passava. Ela tava se esforçando, ela não queria cair no sono, porque ela tinha medo de entrar em coma, ou alguma coisa assim. Então, ela tava se esforçando pra se manter acordada, mas ela não conseguia. Ela ia e voltava, dormia, desmaiava, acordava. Meu Deus, eu preciso me manter acordada, sabe? Ela usava diferentes técnicas que ela conhecia pra se manter acordada, mas era muito difícil. Nesse momento aí, em que ela tava tentando simplesmente ficar acordada, ela viu de longe um barco. E a adrenalina bateu, e ela levantou, acordou, mas ela ainda não sabia se aquele barco era real. Como eu disse, ela tava tendo alucinações, ela não sabia se aquilo era real, então ela precisava tocar no barco pra saber se ele era real. Ela entrou no rio, atravessou e foi até o barco, tocou no barco e ele era real, era um barco de verdade que estava lá. Então ela sabia que por ali tinha alguém, porque tinha um barco ali. Então ela atravessou o rio, ela foi até a beira do rio onde o barco estava e encontrou uma trilha. E a alguns metros dali, uns 4 ou 5 metros, tinha um caminho com degraus, ou seja, pessoas construíram aquele lugar, então pessoas iam voltar para aquele lugar. E ela só precisava chegar até lá e provavelmente teriam pessoas ali, ou eventualmente, né, porque no meio do mato às vezes as pessoas passam um tempo e depois voltam para casa por um tempo. Então, eventualmente alguém encontraria ela. E ela só precisava chegar até, seja lá qual fosse esse lugar, ela ainda não conseguia ver. Ela tava tão mal, mesmo com a adrenalina, sabe, de encontrar civilização, ela tava tão mal, ela não conseguia ficar de pé por muito tempo, ela não tinha energia e ela levou horas pra chegar nesses degraus. Horas. Gente, eram tipo 3 ou 4 metros, sabe, de distância da beira do rio. E ela teve que se arrastar e parar pra respirar, e aí ela desmaiava, acordava, lembrava o que estava fazendo, se arrastava mais um pouco, desmaiava. Ela tava muito mal, mas ela ainda tava tentando chegar lá. Quando ela chegou nos degraus, ela viu uma casa, só que essa casa ainda ficava no topo de um morrinho. Foi difícil. Ela foi lentamente até a casa. No meio do caminho ela encontrou uma lata de gasolina. E tinha gasolina na lata, não era uma lata vazia. Então ela usou essa lata de gasolina para matar os insetos que estavam nos ferimentos dela. Aqueles insetos que estavam... Enfim, ela usou a gasolina para isso. E depois disso, ela tava tão exausta
que ela resolveu dormir ali mesmo. Ela não queria mais desmaiar e levantar e andar, desmaiar e levantar e andar. Ela só deitou ali e dormiu, porque ela não aguentava mais. E ela via a casa. Então se alguém saísse da casa, ia ver uma menina morta no chão. Ela não tava morta. Mas ela pensou, se eu morrer, pelo menos alguém me viu. Alguém me encontrou. É isso que importa. Sabe, ela não queria ficar perdida no meio do mato. Quando acordou, no dia 3 de janeiro de 1972, ela ouviu vozes, sons, pessoas. Então ela viu 3 madeireiros locais que usavam aquela casa como base para cortar madeira. Os homens a viram e ficaram apavorados por vários motivos. Primeiro, uma menina branquinha, loira, magrinha, a pele queimada do sol. Já era uma coisa difícil de se encontrar naquela área, naquele lugar no meio do mato. Ela estava suja, machucada, e os olhos dela eram vermelhos. Não estavam mais inchados, não estavam mais tão inchados, mas eram... A parte branca estava vermelha, vermelha. Eles ficaram muito assustados. Ainda bem que ela era dali, ela era do Peru, ela nasceu no Peru. Então, ela explicou pra eles em espanhol. Ela explicou pra eles o que tinha acontecido, que havia uma queda de avião e que ela sobreviveu à queda de avião e ela estava procurando alguém que a ajudasse. E ela falou, eu tô com a clavícula quebrada, eu tô com esses ferimentos horrorosos, eu preciso de ajuda, me ajuda, por favor. Quando eu li essa parte da história, eu fiquei muito, tipo... Duas coisas podem acontecer nessa situação. E eu, infelizmente, eu esperei o pior. Infelizmente, eu pensei que coisas ruins poderiam ter acontecido com ela depois disso. E eu acho que algumas das mulheres que ouviram isso também pensaram. Mas não. Esses 3 homens, eles foram bem gentis com ela. Deram comida, deram água potável de garrafa. A levaram para a vila mais próxima. Foi mais de uma semana de viagem de barco para chegar na vila mais próxima, mas eles levaram. Ela teve o seu corpo, seus ferimentos avaliados por um médico. E além dos olhos inchados, da clavícula quebrada, os cortes profundos, ela também tinha queimaduras de 2º grau no rosto, nas costas e nos braços, por causa da exposição ao sol. Porque ela tinha ficado tanto tempo exposta ao sol e nadando no rio e essas coisas. O povo local da vila onde ela teve seu primeiro tratamento médico tinha medo dela, por causa dos seus olhos vermelhos. Muitos diziam que ela era um demônio. Ela foi tratada bem. Infelizmente, ela precisou viajar de avião. O trauma. Ela precisou viajar de avião até a cidade onde o pai dela estava. E ela se reencontrou com o pai. O pai confirmou pra ela que não tinha mais nenhum sobrevivente. Então, sim, a sua mãe estava morta e o seu corpo havia sido encontrado. Mas, acreditem ou não, a equipe que encontrou o corpo da mãe dela acredita que a mãe dela também sobreviveu à queda. Só que sofreu bem mais ferimentos, não conseguiu se levantar, assim, e andar. Mas ela, tipo, pelo jeito que ela foi encontrada, dava pra perceber que ela tentou se mover e tentou se proteger da chuva e tentou beber água da chuva, esse tipo de coisa. Pelas coisas, eu não sei explicar exatamente, mas tipo, pelo jeito que ela foi encontrada, ela provavelmente morreu porque os ferimentos eram muitos e de fome. Então ela ficou alguns dias ainda viva antes de falecer. Isso, infelizmente, fez a Juliane sentir muita culpa. Ela precisou ter atendimento psicológico, além do tratamento médico. Mas, no fim, ela ficou bem. Os olhos dela melhoraram, voltaram à cor normal. Ela conseguiu... Ela estava traumatizada, claro. Mas ela conseguiu melhorar. E ela conseguiu, graças ao pai, cidadania alemã. Se mudou para a Alemanha. Porque ela queria sair daquele lugar. Ela queria dar um tempo de matas fechadas e animais, esse tipo de coisa. Mas mesmo assim, mesmo com o trauma, mesmo com o luto pela mãe, ela fez faculdade de biologia e zoologia. E ela escreveu um livro sobre a sua experiência. O nome do livro é Quando Eu Caí do Céu. E eu tô toda arrepiada, eu não quero chorar. Um tempo depois, ela retornou ao Peru para fazer uma pesquisa sobre morcegos. E ela também revisitou o local da queda e diferentes
locais onde diferentes partes do avião caíram, porque o avião realmente explodiu, assim, várias partes foram para vários lugares. Existem algumas teorias para explicar como ela sobreviveu de uma queda de 10 mil pés presa a uma poltrona de avião. A primeira teoria é de que as correntes do vento que se formaram durante a tempestade, ela teve muita sorte de ter pego o início da formação dessa tempestade. As correntes do vento empurraram ela para cima, assim diminuindo a velocidade da sua queda. A segunda coisa que pode ter ajudado é ela estar no fim de uma fileira de 3 poltronas. Fez com que, por exemplo, pensa que isso são as 3 poltronas. Você tem peso desse lado, então ela vai inclinar. Dizem que o fato dela ter feito isso pode ter feito a poltrona girar e criar meio que um espiral quando ela estava caindo. Então ela foi em espiral assim, e esse espiral pode ter tornado a velocidade da queda um pouco menor, pode ter diminuído um pouco da queda. A área onde ela caiu tinha árvores muito grandes, e esse foi o terceiro fator que ajudou ela a ter sobrevivido. Essas árvores eram altas, de pelo menos 88 metros. Não, na verdade, pelo menos 80 metros. Eu sei que a maior árvore tem 88 metros. Pelo menos 80 metros de altura. E quando ela bateu nessas árvores e nessas folhas, ela foi ficando presa. E caiu, e ficou presa. E caiu, e ficou presa. E caiu, até chegar no chão. Isso também ajudou muito. Fez a queda ficar mais lenta. Como eu já disse, nesse meio tempo, desde que ela saiu do avião até a hora que ela acordou no chão, ela estava desmaiada. Ela não viu nada que aconteceu. Isso são só teorias. Não dá pra saber o que realmente aconteceu, mas sem que pelo menos uma dessas coisas tivesse acontecido, ela não teria sobrevivido. Então, ela deu muita sorte. É provável, uma chance bem pequena, de que essas 3 coisas tivessem ajudado ela. Sim, até porque ela sobreviveu, ela tá aí. Tá viva até hoje. Então tá ótimo. A Juliane explica que ela criou diferentes maneiras de lidar com o trauma, mas que isso nunca realmente foi embora. É uma coisa que aconteceu com ela durante umas 2 semanas, 20 dias, e depois ela lidou com as queimaduras durante mais algum tempo, mas essa experiência nunca vai sair da mente dela. Trauma muito forte. E ela nunca vai realmente se esquecer disso. Mas é isso aí. Acabou. Essa é a história de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, mistérios, casos, histórias interessantes e reais, se inscreve no meu canal. Eu tenho esses vídeos várias vezes por semana. E eu tenho uma história bem interessante vindo agora, no futuro. Uma história famosa. É isso. As minhas redes sociais estão na descrição. Muito obrigada pelo seu like, pelo seu comentário e por se inscrever no meu canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!